Bom, mais uma vez boa tarde a todos, senhores deputados, todos os presentes. Cumprimento o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o Sr. Ministro da Ação Climática, João Pedro, e o Sr. Secretário de Estado, João Paulo Catarino. Estamos então em condições de iniciar a nossa reunião de hoje, que tem na ordem do dia como primeiro ponto a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, do Ministro da Administração Interna, e a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do PAN, do Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, tudo isto a propósito da situação ocorrida na herdade da Torre Bela. Esta reunião funciona nos termos acordados em Conferência de Líderes, ou seja, com um número reduzido de deputados e outros assistir por videoconferência dos respectivos gabinetes. Sem mais demoras, dou a palavra ao PAN para apresentar o requerimento e que, nos termos da nova grelha, tem 2 minutos para apresentar o requerimento. Penso ser a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que se junta a nós por videoconferência. Está em condições de intervir, Sra. Deputada? Senhor Presidente, peço só mesmo um minuto, que penso que estava aqui com problemas no som, vou só ligar a rede para não ter interrupção. Naturalmente que tem toda a tolerância. Hoje. A intervenção dos grupos parlamentares é por ordem de entrada dos requerimentos. Informo também os senhores deputados que foi essa a regra estipulada, por isso é o Grupo Parlamentar do PAN primeiro a intervir para apresentar o seu requerimento. Sim, Sr. Deputado João Dias, pede a palavra. A propósito da condução dos trabalhos. Sim. Sr. Presidente, era só para tentar perceber como é que vai decorrer a audição, ou seja, estamos na presença de 2 senhores ministros, se vamos fazer com uma grelha, com as 2 rondas separadas, tendo em consideração que os requerimentos são diferentes, contudo sobre o mesmo tema, mas é dirigido destinados a entidades diferentes, saber como é que vai ser feita a audição. Muito obrigado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, já está pronta? Eu estava aqui só... Já estou sim, Sr. Presidente. Sim, então, no caso, então... Peço-lhe só que vamos dar a palavra aos grupos parlamentares com 2 minutos para apresentarem os seus requerimentos e depois os ministros respectivos têm a palavra nos termos regimentais para responder. Vai ser esse o critério, sendo que o requerimento do PCP só se dirige ao Sr. Ministro da Administração Interna e os 2 requerimentos do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do PAN são ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Mas vamos fazer a audição em conjunto, porque acho que é mais profícuo que assim seja, e se houver até intervenção de alguns outros grupos parlamentares do Sr. Ministro da Administração Interna, aproveitamos e fazemos essa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que agora já me ouvem em condições. Então tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar não só as senhoras e os senhores deputados, como os senhores ministros e restantes membros do Governo que se encontram presentes para esta audição, no seguimento daquilo que foi o episódio na Torre Bela e que consternou o país, apesar daquela que foi a condenação generalizada deste incidente que aconteceu na Azambuja em dezembro do ano passado, aquilo que verificamos é que existem ainda alguns contornos, não só deste episódio, que não foram amplamente esclarecidos, como também a nível da fiscalização temos ficado aquém daquilo que tem sido considerado como um destino apetecível para caçadores furtivos que acabam por pagar avultadas quantias para caçar um número indeterminado de animais em montarias, praticamente sem qualquer controle do Estado. Neste caso, aquilo que aconteceu na herdade da Torre Bela da Azambuja vem confirmar aquilo que de forma sistemática tem sido, de alguma maneira, denunciado na Assembleia também da República, ou seja, a promoção de uma atividade que tem continuado nas mãos das associações cinegéticas sem garantir a proteção da biodiversidade nem os valiosos recursos naturais. É do nosso entender, o Estado tem que pôr ordem na forma caótica como a caça é promovida, com sérios prejuízos também para o meio ambiente e, acima de tudo, sem qualquer respeito pela nossa biodiversidade. Nesse sentido, parece-nos que aquilo que tem sido, até mesmo os contornos da própria investigação e a ausência de uma fiscalização no local
local têm de ser esclarecidos, nomeadamente pelo Sr. Ministro também da Administração Interna, mas por outro pelo Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, para percebermos em termos de articulação e de proteção da biodiversidade o que é que efetivamente está a ser feito para evitar e fiscalizar a nível de meios que depois no terreno estão a atuar, nomeadamente em matéria de fiscalização à caça. Nesse sentido, parece-nos que é importante percebermos qual o efetivo que a este tempo está disponível em Portugal para fiscalizar este tipo de montarias, que medidas é que foram adotadas pelo Ministério, neste caso pelos Ministérios, para impedir situações como aconteceu na Torre Bela, e se foi ou não denunciado no imediato, nomeadamente à GNR-CEPNA. Por outro lado, também numa perspectiva daquilo que é a responsabilidade da tutela do Sr. Ministro da Ação Climática, do Ambiente e da Ação Climática, parece-nos claramente que tem de haver aqui uma alteração clara naquilo que é a própria legislação, e para este debate ocorrerá em matéria própria, mas daquilo que já foram os esclarecimentos prestados, parece-nos que não ficou amplamente esclarecido como é que se justifica, por exemplo, a par do abate dos animais, os 720 sobreiros... Tem que concluir, Sr. Deputado. Vou mesmo concluir deixando esta questão para o Sr. Ministro. Como é que se justifica os 720 sobreiros que foram abatidos na Torre Bela e que alegadamente estavam todos secos? O que é que foi feito aos 200 animais que sobreviveram à chacina? E o que é que em matéria de guardas e vigilantes da natureza tem sido feito para empoderar e capacitar esta força de fiscalização que deve ser de facto... Muito obrigado, Sr. Deputado. do Ministério do Ambiente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra para apresentar o requerimento do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, que está aqui connosco e que tem a palavra para o efeito. 2 minutos nos termos regimentais. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradeço aos senhores 2 ministros a presença esta tarde. O requerimento do Bloco de Esquerda solicitava a presença do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, porque este acontecimento na herdade da Torre Bela veio trazer ao de cima um grave problema no âmbito da conservação da floresta, na conservação do ambiente. E quanto mais se investiga o que ali se passou e a regulamentação no âmbito das leis da caça, mais certeza se tem que isto é um rega-bofe. É um rega-bofe porque as entidades do setor autorizam as suas próprias caçadas, vendem os seus próprios selos, fiscalizam os pontos anteriores e ainda fiscalizam e garantem as medidas para transporte para o estrangeiro, neste caso para a Espanha. Entretanto, a DGAV, no Ministério da Agricultura, diz não ter nenhuma competência no âmbito do transporte destes animais, nem de fiscalização higienossanitária, e o ICNF, na audição que tivemos aqui, demonstra ter apenas uma leitura burocrática em que recebe informação quando ela surge e quando existe e que não tem capacidade para analisar e fiscalizar no terreno, nem existe conhecimento compilado para o fazer, não é? A nível de conhecimento das espécies e do seu estado populacional. O Bloco de Esquerda também fez 4 perguntas sobre esta questão, 3 ao Ministério do Ambiente, 1 ao Ministério da Agricultura. Tivemos a resposta do Ministério da Agricultura que reforça esta ideia e responde que a DGAV não tem nenhuma competência sanitária, que a emissão da guia de transportes de exemplares de espécies cinegéticas é feita pelas entidades gestoras de caça, mais uma vez, responsáveis pela organização dos atos venatórios, não é obrigatória a presença de médico veterinário autorizado, não é obrigatória a realização de exame inicial, o transporte das peças não carece de autorização para espaço intracomunitário, os dados dos animais abatidos e transportados também não são comunicados e a DGAV não tem competência para efetuar os controlos dos transportes para o estrangeiro dos animais. Entretanto, temos a FENCASA a dizer-nos que o que ocorreu na Torre Bela, à partida, não demonstra ilegalidades. E aquilo que nós sabemos, pelo que também tem vindo a ser divulgado nas notícias, é que elas existem. Existem selos vermelhos que não se entendem de onde é que vieram, selos fora de validade, animais abatidos e transportados para o estrangeiro sem se dar cavaco a ninguém, introdução de animais para exclusiva produção e fins cinegéticos que não são autóctones e existe também, isto evidencia o problema da gestão, e vou concluir, Sr.
Presidente, delegada a entidades privadas e às organizações do setor da caça da regulamentação, digamos assim, e da fiscalização do que aqui ocorre. Achamos que é essencial que se compreenda quais são as alterações que estão a ser previstas para o setor e para a regulamentação, garantindo que o Estado tem, de facto, um poder de fiscalização e um poder de regulamentação que, obviamente, não está em cima da mesa neste momento. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputada. Temos então agora para apresentar o requerimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr. Deputado João Dias. Para o efeito, tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os membros do Governo, agradecer em particular a presença do Sr. Ministro da Administração Interna, a resposta ao requerimento do PCP. E, Sr. Ministro, iniciaria resumindo numa frase aquilo que é o requerimento do PCP. Para evitar casos como os da Torre Bela, faltam guardas florestais. Esta é a justificativa pela qual o PCP requereu a presença do Ministério da Administração Interna, tendo em consideração os esclarecimentos que são necessários. Nós conhecemos aquilo que é a legislação, que ela é bem clara no que toca às competências do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente e do Ambiente, o CEPNA, a GNR, em que compete a este corpo zelar pelo cumprimento da legislação florestal, da caça e da pesca, bem como investigar e reprimir os respectivos atos ilícitos. E, Sr. Ministro, tendo em consideração aquilo que é por demais conhecido, o que se passou a nível desta herdade, antes de mais, era do conhecimento geral que esta reserva tinha uma particular sensibilidade. A montaria que foi feita, ao que parece, não tinha obrigação, não estava obrigada a entidade promotora de comunicar a sua realização. E a questão que lhe deixo, desde logo nesta introdução, Sr. Ministro, é que, ainda que tivesse sido comunicado, e supondo que o ICNF admitindo que o ICNF pudesse requerer o empenho do CEPNA para fiscalizar a montaria da Torre Bela, como é que o CEPNA iria fazer, tendo em consideração os meios e os recursos de que dispõe? O que nós sabemos é que na área geográfica de Alenquer, o Núcleo de Proteção Ambiental apenas tem um guarda florestal e ao redor a situação não é melhor. Torres Vedras 1, Mafra 1, Vila Franca de Xira 2. Portanto, Sr. Ministro, este é o quadro que nós estamos confrontados. Nesse sentido, foi por isso que o PCP entendeu que fazia todo sentido, tendo em consideração aquilo que são as competências, que pudéssemos, acima de tudo, apurar esclarecimentos e tomar medidas para resolver o problema, uma vez que já o temos identificado, temos que tomar medidas em concreto para que não se repita uma situação desta. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Deputado João Dias. Ficou assim concluída a apresentação e dou agora a palavra aos Srs. Ministros, que têm cerca de 10 a 15 minutos para responder às questões colocadas. Começa o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, bem como as senhoras e os senhores deputados. O ato ignóbil é ignóbil, qualquer que seja o seu motivo. O que aconteceu na Torre Bela foi ignóbil e nada nem ninguém o consegue justificar. A repugnância que sentimos quando ouvimos as notícias de 21 e 22 de dezembro não tem justificação. Recordo o que se passou. Facto. Circulam notícias do abate de 540 animais entre 17 e 18 de dezembro de 2020 por 16 caçadores. As imagens nas redes sociais demonstram que não foi praticado um ato de caça, mas um massacre de animais. Facto. A 22 de dezembro, o ICNF, acompanhado pela GNR-CEPNA, desloca uma equipa ao terreno para uma vistoria. Ainda nesse dia, o Instituto determina a título preventivo a suspensão imediata da atividade cinegética na zona de caça turística de Torre Bela até à conclusão do inquérito. Facto. A 23 de dezembro, emitiu um despacho suspendendo o procedimento de avaliação de impacto ambiental das centrais solares previstas para a propriedade onde ocorreu a matança. Determinava esse despacho que a APA aferisse da necessidade da reformulação ou aditamento do estudo de impacto ambiental.
Facto, recolhidos os indícios da matança e perante a existência de fortes indícios da prática do crime contra a preservação da fauna e das espécies cinegéticas e do crime de danos contra a natureza, é feita a participação ao Ministério Público. Facto, a 22 de janeiro, reúne o Conselho Nacional da Caça, ao qual se solicitam contributos para alterar a legislação do setor. A necessidade de aviso prévio de realização de montarias, a revisão das regras dos cercões e de certas práticas de caça e a necessidade de realizar censos das espécies de caça maior são logo anunciadas pelo nosso Ministério como linhas orientadoras do processo de reflexão. Facto, o procedimento de avaliação de impacto ambiental foi retomado a 4 de fevereiro, depois do promotor ter editado informação sobre o impacto de árvores e de animais, para que a situação de referência fosse transparente. Até dia 6 de abril, o processo de avaliação ambiental, entretanto retomado, estará concluído. Ainda facto, em fevereiro, terminado o inquérito realizado pelo ICNF, o processo foi enviado ao Ministério Público. Mantém-se a suspensão da atividade cinegética na zona de caça turística de Torrebela até à conclusão do inquérito em curso pelo Ministério Público. Foram também suspensos os protocolos e acordos celebrados com as organizações do setor de caça de primeiro nível que regulam a emissão de licenças de caça para não residentes em território português, a venda de selos para marcação de exemplares de caça maior e a venda de livros de autorizações especiais de caça. Simultaneamente, foi determinada a entrega de todos os selos não utilizados e dos destacáveis dos selos na posse dessas organizações. Senhoras e senhores deputados, aos factos que enunciei, junta-se a convicção de que a caça, quando sustentável, quando regrada, quando praticada com humanidade, é uma atividade necessária aos territórios de baixa densidade. Porque comporta valores, porque equilibra os ecossistemas, porque promove a biodiversidade. Com o caso da Torrebela, todos aprendemos que existem zonas cinzentas na legislação da caça, à sombra das quais medram comportamentos inqualificáveis. Por isso, no processo em curso de revisão da legislação, que terá um segundo momento a 13 de abril, a altura em que reunirá de novo o Conselho Nacional da Caça, já foram recolhidos mais de 50 contributos de entidades do setor, de associações ambientalistas e até de particulares. Deixem-me notar que estes contributos confirmam em boa parte as linhas orientadoras traçadas pelo nosso Ministério e grande parte delas esclarecerão de alterações legislativas, sobretudo no que respeita aos seguintes aspectos que enumerarei e depois concluirei. Obrigatoriedade de realização de censos populacionais anuais a todas as espécies de caça maior, com exceção do javali, capacitação técnica das entidades gestoras das zonas de caça, necessidade de comunicação prévia das montarias e reforço da fiscalização de caça no terreno, obrigando as zonas de caça turística e outras a comunicarem previamente as batidas e as montarias, eliminar o pau como um dos meios de caça permitidos, todo o sistema processual passará obrigatoriamente a funcionar de forma desmaterializada e assente em plataforma informática, necessidade de regulamentar os cercões, este conceito não se encontra sequer assente na lei, obrigatoriedade das zonas de caça possuírem um técnico responsável com formação da área cinegética, obrigatoriedade de registro em plataforma informática das jornadas de caça e nas situações de renovação das concessões das ZCTs e ZCAs, ser obrigatória a confirmação da vontade do proprietário do terreno em permanecer na zona de caça. Senhoras e senhores deputados, não será por falta de clareza da legislação, não será por falta de meios, não será por inação dos organismos competentes que se repetirá a Torrebela. Na verdade, o que se passou naquela herdade da Azambuja foi um crime, assim estamos profundamente convencidos, e para esse não há justificação. Mas se as zonas cinzentas da legislação, se alguma vez pudessem ser invocadas para justificar o injustificável, essas, fica aqui prometido, terminarão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro João Pedro Matos Fernandes. Dou então agora a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna, Sr. Ministro Eduardo Cabrita. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados, de uma forma muito especial o Sr. Deputado João Dias, que suscitou a minha audição nesta sessão da Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República. Eu queria, antes de mais, dizer que a minha intervenção está muito facilitada pela intervenção do Sr. Ministro do Ambiente e Alterações Climáticas, que totalmente, plenamente subscrevo e reitero em todos os seus fundamentos. Dizer aqui que confirmo, relativamente a esta matéria, que
Primeiro, o regulamento da Lei de Bases da Caça não determina relativamente a este tipo de infraestrutura uma zona de caça turística, numa propriedade de grande dimensão, morada, não determina a necessidade de autorização prévia, de comunicação prévia. Face às notícias que chocaram todo o país, a Guarda Nacional Republicana, como foi dito pelo meu colega de Governo, no dia 22 esteve presente nesta estrutura e procedeu a um conjunto de apuramento de factos que apontam face àquilo que são as regras de uma zona de caça turística, que está obrigada a dispor de um plano de ordenamento de exploração cinegética, o qual previa relativamente a esta unidade a possibilidade máxima de, anualmente, de serem caçados, serem abatidos destas duas classes que foram referidas nas notícias públicas, serem caçados 40 cervídeos e 40 javalis, que quer pelos selos encontrados na posse do indivíduo a quem os responsáveis da propriedade disseram que tinha sido facultada a autorização para a realização desta montaria. Quer pelas notícias públicas, o número de animais abatidos terá excedido largamente o conjunto este limite estabelecido de 40 selos para abate de javalis, 40 selos para abate de cervídeos. E por isso, a Guarda Nacional Republicana desenvolveu primeiras competências de apuramento de investigação no quadro das suas competências administrativas, participou às autoridades os factos apurados e, recentemente, já no mês de março, foi delegado pelo Ministério Público à Guarda Nacional Republicana a investigação do inquérito criminal, entretanto aberto. E, portanto, a partir daqui, estando em matéria de investigação em curso sobre o inquérito criminal, entendo que não devo dizer mais, até à sua conclusão, do que aquilo que são dados objetivos que pude aqui transmitir. Segunda questão suscitada, e essa de caráter mais geral, meios do CEPNA, da GNR, mas designadamente do CEPNA e da Guarda Florestal para realização da fiscalização nesta matéria. Eu queria dizer-lhes que o CEPNA beneficia da sua inserção numa unidade, numa estrutura mais ampla, que é o próprio quadro de meios da Guarda Nacional Republicana. Mas que o CEPNA teve um incremento significativo dos seus meios nos últimos anos, de 595 elementos em 2013 para 697 no final de 2020. Quanto à Guarda Florestal, aí estamos ainda, diria, de forma mais afirmativa, no bom caminho. A Guarda Florestal estava num quadro, há cerca de uma década, um pouco com um estatuto a extinguir quando vagar, o que significa que não iam sendo substituídos os elementos que a integravam, e o Governo decidiu, em 2018, proceder à reativação da Guarda Florestal, e nessa medida foi autorizada o recrutamento de 200 novos elementos, 155 cuja formação foi concluída em 2020, admitidos em 2019, concluída a sua formação em 2020 e que estão já plenamente ao serviço, e neste momento, para completar essa cota de autorização de formação, estão neste momento em formação 44 elementos mais. Eram 45, mas um desistiu e, portanto, estamos a esgotar essa autorização de recrutamento. Isso permite-me dizer que a Guarda Florestal, em 2019, isto é, antes do início dessa formação, teve no seu ponto mais baixo, tinha 280 elementos,
neste momento tem, sem contar com os que estão ainda em formação, tem 404 elementos ao seu serviço. Em 2020, a Guarda Nacional Republicana atuou quer na área da pesca, quer na área da floresta, mas especificamente na área da caça, que é uma das suas áreas de fiscalização, atuou, como nos anos anteriores, e daí resultaram dados muito sintéticos, porque já, para concluir desde já nesta ronda, foram realizadas em matéria de caça 519 ações de fiscalização, nas quais foram constatadas 510 situações de infração, foram levantados 346 autos de contraordenação, foram verificados 173 crimes de caça, houve 361 suspeitos identificados e houve 101 detenções por atividades na área da caça. Noutra matéria também, houve, por exemplo, 98 apreensões de armas no campo específico de fiscalizações no âmbito da caça. Portanto, é uma área em que poderemos discutir, se o Ministro aí tem competência própria, já o referiu, as alterações melhorando o quadro legal, mas no quadro legal existente há um claro reforço de meios e um compromisso da Guarda Nacional Republicana de exercer as suas competências de fiscalização. Muito obrigado, Sr. Ministro Eduardo Cabrita. Fica assim concluída esta intervenção inicial, quer da apresentação dos grupos parlamentares, quer dos senhores membros do Governo, e vamos dar início à primeira ronda, respeitando o critério idêntico de há pouco, ou seja, o PAN, o Bloco de Esquerda e o PCP, para fazer a sua intervenção e fazer as questões, e colocar as questões e observações aos senhores membros do Governo. Por isso... Ainda é comigo ou... Ah, está bem. Não, tudo bem. Não, Sim. Sobre a condução dos trabalhos, uma interpelação à mesa. Faz favor, Sr. Deputada. Sr. Presidente, nas audições por requerimento, as apresentações de requerimento cabem a cada grupo parlamentar que tem, de facto, uma intervenção inicial e depois segue-se pela normalidade dos grupos parlamentares. Não, normalmente é assim. Sra. Deputada, nunca foi assim. A regra é, precisamente, depois de apresentarem os requerimentos, quando começa o grupo parlamentar que requereu. Tem sido essa a prática. Vamos então continuar os nossos trabalhos e vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PAN, à Sra. Deputada Inês Sousa Real, que tem 5 minutos para colocar as questões nos termos regimentais. Sra. Deputada, está-nos a ouvir? Estou a ouvir perfeitamente, Sr. Presidente. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradeço aos Srs. Ministros os esclarecimentos que nos prestaram, mas subsistem várias questões por responder. Desde logo, e não nos afastando daquela que foi a consideração relativamente a este ato, e que o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática considerou como um ato ignóbil e sem explicação, não obstante depois considerar ainda, e não deixamos de nos espantar também com esta consideração, de achar que a caça pode ser praticada com humanidade e até promover a biodiversidade, porque a caça, tendo em conta que consiste na morte de animais, na morte de seres vivos, dificilmente poderá ser enquadrada no conceito de humanidade e menos ainda de preservação da biodiversidade, quando todos os relatórios, incluindo relatórios internacionais, apresentam a caça como precisamente um dos fatores que maior pressão provoca sobre as espécies, que mais tem contribuindo para a sua... Tudo bem, estás com uma voz assim estranha. Eu peço desculpa, mas alguém tem os microfones ligados? Peço aos senhores deputados que estão em videoconferência que desligam os microfones. Estamos a ouvir uma conversa que não nos interessa nada, não interessa nada para esta reunião, para além de criar dificuldades técnicas, perturbar a intervenção da Sra. Deputada. Sra. Deputada, peço desculpa, tem a palavra. Ora, muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, para além de evidentemente bem sabermos que é um dos maiores fatores de pressão para o declínio das espécies, mesmo inclusive em Portugal já tivemos espécies ameaçadas de extinção, como por exemplo a própria cabra montanhesa, e portanto tem havido de facto aqui uma pressão a que têm estado sujeitas o próprio lobo e o lince ibérico, entre tantas outras espécies cujo declínio, bem sabemos,
caça não deixa de contribuir também. Mas em relação a este processo da Torre Bela, há desde logo aqui algumas questões a esclarecer. Começava precisamente pelo dia da fiscalização. Ouvimos os senhores ministros referirem a ambos que a fiscalização ocorreu no dia 22 de dezembro, quando este episódio foi denunciado no dia 17 de dezembro, e muito nos pasma que, tendo a vizinhança denunciado, inclusive nas redes sociais, e tendo-se queixado dos tiros que foram ouvidos ao longo de todo o dia, e tendo denunciado também às autoridades que não tenha havido qualquer tipo de ação de fiscalização nesse próprio dia à própria herdade. E, portanto, gostaríamos que os senhores ministros nos esclarecessem se efetivamente a GNR-SEPNA teve ou não conhecimento deste facto no próprio dia e, se sim, por que razão não foi feita nenhuma fiscalização no próprio dia que pusesse fim à barbárie que estava a decorrer na Quinta da Torre Bela. Por outro lado também, e tendo em conta que foram encontrados selos vermelhos no local, e eu recordo que os selos vermelhos se destinam precisamente ao desbaste da densidade populacional, ou seja, diferentemente daquilo que são os selos verdes, e pese embora esta atividade não careça de comunicação prévia, algo que bem sabemos que quer o Sr. Ministro tem intenção de alterar, quer o próprio PAN já deu notícia de que dará entrada numa proposta de alteração legislativa para mudar a lei de bases da caça. Gostaríamos de perceber quem é que, se de facto estes selos que foram encontrados na herdade, se tinham sido facultados, vendidos pelo ICNF, ou se provinham de outras caçadas feitas anteriormente, não tendo sido então respeitado por parte dos promotores as regras legalmente estabelecidas quanto à utilização dos selos vermelhos. Uma outra questão que ouvimos o Sr. Ministro da Ação Climática referir, e não podemos deixar aqui de nos pronunciar quanto a isto, tem a ver com as audições preparatórias da alteração à lei da caça. O Sr. Ministro referiu que ouviu o Conselho Nacional da Caça. Eu pergunto-lhe que Conselho Nacional, Sr. Ministro. É que eu saiba, por força das sucessivas alterações da legislação, este Conselho está extinto. E, portanto, recuperar e ouvir o setor da caça, quando sabemos precisamente que tem sido o setor que mais tem, de alguma forma, violado as normas legais em vigor, não só é colocar a raposa dentro do galinheiro, Sr. Ministro, como também, manifestamente, é passar por cima daquilo que a própria legislação diz. E, portanto, eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, porquê é que não ouviu, por exemplo, a GNR-SEPNA, os vigilantes da natureza, as associações de proteção animal? Nenhuma destas entidades tem uma palavra a dizer para esta matéria, Sr. Ministro. O Sr. Ministro vai sentar e ouvir única e exclusivamente ao lado do setor que, precisamente até aqui, tem incumprido com as regras em vigor e que tem chacinado aquilo que é a nossa biodiversidade. E, portanto, muito nos espanta que, por um lado, venha proclamar que está muito chocado com este episódio, mas, por outro, tenha deixado as associações de proteção animal e os próprios guardas e vigilantes da natureza sem ter uma palavra a dizer sobre estas alterações. Por outro lado, também, Sr. Ministro, e ainda em relação àquilo que é esta atividade, gostaríamos de perceber quem é que vai, então, naquilo que é a sua projeção para estas alterações, realizar os censos populacionais que ainda há pouco mencionou. Ou seja, vai ser mais uma vez o setor da caça, ou vai empoderar e, em articulação com o Ministério da Administração Interna, garantir os meios para os guardas florestais, para os vigilantes da natureza, que bem sabemos que têm estado depauperados não só em matéria daquilo que são os recursos humanos, como também das próprias viaturas para realizar as ações de fiscalização, que estão ao serviço, por exemplo, da GNR-SEPNA, mas não têm estado ao serviço dos vigilantes da natureza, também a nível daquilo que é os meios no terreno para exercerem Tem que concluir, Sr. Deputado. E concluo já, Sr. Presidente, porque nos parece claramente neste plano de ordenamento de gestão cinegética, se há algo que tem que ser alterado é empoderarmos efetivamente os guardas e vigilantes da natureza e não, mais uma vez, o setor da caça. Deixarei as restantes questões para a segunda ronda, uma vez que há de facto aqui muita matéria ainda por esclarecer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer também aos Srs. Ministros a informação que adiantaram. Relativamente àquilo que o Sr. Ministro da Administração Interna traz para cima da mesa, é um facto que nós não temos conhecimento do plano de ordenamento e exploração cinegético e a informação que nos traz relativamente ao máximo de 40 cervídeos e 40 javalis é uma informação relevante. E também é uma informação relevante para trazermos aqui para cima da mesa que nos terá sido dado pelo ICNF dados que a concessionária reportou relativamente aos anos anteriores, em que 2017 e 2018 já ultrapassava este valor máximo que o Sr. Ministro identificou aqui,
falou o ICNF em 107 animais, em 2019, 2020, 85, no ano anterior não ultrapassou, e agora em 2017 e 2018, 540 animais. É obviamente ignóbil, como dizia o Sr. Ministro do Ambiente, é extremamente problemático, mas este problema já tinha uma consistência anterior e gostava de compreender com o Sr. Ministro como é que isto foi possível, como é que não existiu fiscalização e identificação desta questão e também se é possível que nos remetam o plano de ordenamento para podermos avaliar com mais cuidado. Depois, relativamente às restantes questões que foram aqui colocadas, algumas o Sr. Ministro do Ambiente já esclareceu, também já referiu que está a tomar medidas, e teve intervenções também, algumas mais com uma perspectiva mais definitiva, outras com uma perspectiva pontual, e uma das questões que nos fica é como é que se vai resolver definitivamente a quantidade de atos que estão entregues às organizações do setor da caça. Mais uma vez, a questão dos selos, mais uma vez a questão do licenciamento, da angariação dos números e também da emissão de guias para o transporte dos animais. E esta questão dos animais transportados para o estrangeiro é de extrema importância, porque nós estamos aqui a falar de um matadouro morado, que acaba por angariar milhares de euros em 16 pessoas que vão e massacram 540 animais, e existe todo um transporte destes animais já em carne para o Estado espanhol, do qual não existe intervenção nenhuma, nem higienossanitária por parte do Estado português, nem de fiscalização e controle para que não existam estes atentados ao ambiente e à fauna e flora. E é extremamente importante também percebermos de que forma é que está a ser pensada esta fiscalização também, porque de facto, quer dizer, não existir qualquer, nem médico veterinário, nem qualquer comunicação a nenhuma entidade estatal é de veras preocupante e levanta questões graves. Para além disto, é importante perceber, neste caso e no caso das zonas de caça turística, o Sr. Ministro falou na existência de uma fiscalização no ano de 2021, prazo de 6 meses. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro como é que estas fiscalizações estão a andar, se elas têm vindo a ser feitas, e espero que sim, aos cerca de 15 a 20 cercões que, segundo a FENCASA, existem, e uma coisa importante, se o Sr. Ministro continua, de facto, a afirmar, e esperamos que sim, que não faz sentido que existam cercões desta dimensão ou qualquer outra em Portugal, sem garantir espaços de refúgio, em que os animais são introduzidos propriamente para caça e nada mais, e mais uma vez para serem vendidos enquanto carne sem qualquer fiscalização higieno-sanitária. Tudo o que supostamente, e segundo o que é os conservistas, não corresponde a uma das essências dos atos venatórios, que é a conservação das espécies. Para além disto, é extremamente importante perceber, e um bocado em linha com o que também já foi questionado antes, de que forma é que têm vindo a ser incluídas diversas entidades. Porque não são só as organizações do setor que têm pensamento sobre a matéria, e aliás as organizações do setor têm interesse, porque têm um interesse económico, como fica evidente, no que ocorre no setor da caça, e por isto é importante perceber não só audições presenciais também, em diálogo com as entidades académicas que estudam esta questão e com as associações ambientalistas, que não podem ser ouvidas pela metade, e neste sentido o Sr. Ministro, além de pareceres que terá recebido por escrito, o que eu questiono é se não considera que é importante ouvir também entidades mais desinteressadas no âmbito, a nível económico, das questões que estão em cima da mesa.
Para além disso, e falou, e é de extrema importância, a questão dos censos populacionais das espécies cinegéticas. Entendemos que deveriam ser mais alargados, mas é de facto bastante importante que eles venham a existir. Agora, para que existam, é necessário também aquilo que não tem vindo a ser feito, que é um reforço das entidades estatais e a capacidade das entidades estatais fazerem aquilo que lhes compete, que é controlar os setores que existem e poderem fiscalizar também as atividades cinegéticas. Nesse sentido, é de extrema importância as alterações que aqui referiu, mas se calhar temos que ir mais longe, desde logo a questão da proibição dos cercões, da existência de médicos veterinários em todas as situações, com a obrigação de reporte, quer à DGAV, quer à SNF, para que se consiga fiscalizar de facto aquilo que ocorre no setor da caça. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Não são, sem antes lembrar os seus deputados, a Sra. Deputada Inês Sousa Real há pouco já referiu que pretende uma segunda ronda. Relembro os seus deputados que depois da parte da intervenção dos seus membros do Governo, até ao final da intervenção, resposta dos membros do Governo, para se inscreverem para uma segunda ronda, que é intervenção por deputado, 2 minutos cada. Sem mais demoras, Sr. Deputado João Dias, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as palavras de esclarecimento do Sr. Ministro do Ambiente, Sr. Ministro da Administração Interna. Sr. Ministro, posso depreender pela sua não resposta que, de facto, o problema relativamente aos meios deveria ter sido uma intervenção prévia, preventiva, e aquela resposta que o Sr. Ministro aqui nos trouxe foi após o acontecimento, ou seja, a intervenção da GNR, neste caso CEP na GNR, que teve uma intervenção, naturalmente era o mínimo que se esperava após o acontecimento, mas a questão preventiva, profilática, não ocorreu. E nesse sentido, questionar-lhe mais uma vez qual era o posto da GNR que assumia aqui a área e quantos guardas é que tinham disponíveis para intervir naquela situação. Mas a nós, Sr. Ministro, permita-me que aborde, aproveitando a oportunidade do Sr. Ministro aqui estar presente, relativamente à reconstituição do Corpo de Guardas Florestais. O Sr. Ministro referiu aquilo que foi essa decisão de, em 2018, através da Lei 76 de 2017, poder ser dado início à constituição do Corpo de Guardas Florestais. Para nós, não pomos em causa, nem questionamos o facto dos guardas florestais estarem integrados na GNR, não é isso que para nós nos preocupa. O que nos preocupa é como é que se vai cumprir essa lei, em termos, como é que os guardas florestais vão ser efetivamente integrados, qual vai ser o seu nível de autonomia, que nível de autonomia vão ter, que ações de formação é que estão a ser feitas com vista a esta integração. E depois, Sr. Ministro, há aqui um aspecto que a nós nos preocupa muito, que tem a ver com a carreira dos guardas florestais. Há uma antiga reivindicação, Sr. Ministro, que tem a ver com a atribuição dos suplementos remuneratórios, e isto está a ter consequências, em termos até dos números que o Sr. Ministro aqui adiantou. O Sr. Ministro falou de 155, ou seja, o objetivo de guardas florestais em 2018 era ter 200 guardas florestais disponíveis. Primeiro, em 2020, 155, que na verdade não são 155, Sr. Ministro, tem conhecimento que 18 deles transitaram já depois para a GNR, para a atividade militar, porque é muito mais atrativa devido àquilo que é o poder usufruir de suplementos remuneratórios, que não oferem no Corpo de Guardas Florestais. E, portanto, não temos 155, desses 155 perdemos logo aí uma grande percentagem, pelo menos mais de 10%, ficando na GNR, já não têm funções de guarda florestal. Dos 44, dos 45, não vêm suprir, quer o que ficou em falta até atingir os 200, porque já saíram estes, e, de qualquer das formas, temos que considerar, Sr. Ministro, aquilo que é a aposentação do Corpo de Guardas Florestais. Porque este caminho de 45 em 45 todos os anos
nós não atingiremos os tais 500, porque estamos com 404, o objetivo, recordo, Sr. Ministro, era de 500. Portanto, seria importante que houvesse uma estratégia, porque sem ovos não se fazem omeletes, Sr. Ministro, e é impossível exigir, independentemente das competências que lhes são atribuídas, exigir que estes homens e mulheres consigam fazer a sua atividade sem terem condições. Sr. Ministro, há uma outra preocupação que tem a ver com a aquisição de viaturas todo o terreno para a Guarda Florestal, para as equipas de CEPNA. De facto, foram atribuídas viaturas para este corpo, para estas atividades, que não estão a ser utilizadas única e exclusivamente nisto, foram muitas delas depois distribuídas para outros serviços da GNR. Naturalmente que isto acontece porque a própria GNR está exaurida daquilo que é o parque de viaturas, muitas delas com mais de 1 milhão de quilómetros, e ficam estes guardas florestais a ter que usar viaturas com mais de 1 milhão de quilómetros. Não queremos dizer com isto que concordamos que a GNR tenha que usar as viaturas. O que quero questionar, Sr. Ministro, é que medidas é que vai tomar para que, efetivamente, a Guarda Nacional Republicana possa dispor de um parque de viaturas digno, que possam cumprir aquilo que são as suas tarefas e a sua responsabilidade. Depois, questionar-lhe, Sr. Ministro, tem a ver com para quando abrir o concurso para a promoção da carreira de Guarda Florestal. Continuam por abrir desde 2018, Sr. Ministro. Este concurso seria importante que fosse aberto, até porque, excetuando os novos recém-formados, todos os outros desde 2013 estão em condições de promoção, Sr. Ministro. E, portanto, tudo isto conta para a valorização de uma carreira que é importante, e nós estamos aqui a verificar a importância do que é o Corpo de Guarda Florestal. Enquanto corpo, que é isto que nós defendemos, que seja criado e reforçado e constituído enquanto corpo. Só dirigir ao Sr. Ministro do Ambiente 2 ou 3 questões. Naturalmente que percebeu-se e percebe-se que têm que ser feitas e tomadas medidas no sentido de acautelar, no mínimo, que exista ou que ocorra tão grosseira violação como aquela que se verificou. E por isso preocupa-nos também outros aspectos, nomeadamente o que tem a ver com a instalação da central fotovoltaica. Estamos a falar de 650 mil painéis em 780 hectares e que, tanto quanto temos conhecimento, aqueles terrenos têm classificação de uso agrícola, o que, ao abrigo do regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional, só pode ser utilizada para fins, outra utilização, outra finalidade, com uma fundamentada excepcionalidade. E é isso que lhe quero questionar, é se não existirão outros terrenos, territórios, esqueléticos até, sem condições agrícolas ou florestais, que permitam a instalação de uma central fotovoltaica. Isso tem que ser mesmo ali, naquela herdade, quando nós conhecemos as capacidades que aquela herdade pode ter em termos de produção florestal e alimentar. E nesse sentido, tendo em consideração o tempo, não tenho mais tempo, agradeço as respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os Srs. Ministros, Sr. Ministro do Ambiente e Sr. Ministro da Administração Interna e os Srs. Secretários de Estado que o acompanham. Sr. Ministro, Srs. Ministros, aliás, se me permite, neste caso até mais para o Sr. Ministro do Ambiente, julgo que todos nós concordamos que a questão da Torre Bela é um ato ignóbil, inclassificável, que a todos choca, e até o setor da caça se veio mostrar chocado e foi condenado por todos, pelo mundo rural no seu geral e por todos os setores e até por todas as forças políticas. Portanto, parece-me que não é essa a questão que temos aqui a discutir, de tal forma e ela é unânime entre todos nós, e eu própria me pronunciei sobre isso e fiquei estupefacta e horrorizada com aquelas imagens. Mas para além do horror das imagens, parece-me que temos de ir àquilo que são os factos mais relevantes.
Nomeadamente, há uma questão que tem a ver aqui com o CEPNA e depois a posterior fiscalização e a posterior encaminhamento para denúncia e um eventual processo de crime, a haver factos criminosos, e que tem a ver precisamente com a falta de condições e de capacidade para haver uma ação preventiva, que aliás é uma das coisas que o PSD chama imensas vezes a atenção relativamente à questão das forças de segurança, onde se aplica aqui também no caso do CEPNA, que é haver sempre reações reativas e raramente haver ações preventivas e normalmente sempre pela mesma razão, por falta de condições de capacidade de pessoal, portanto falta de meios em termos muito gerais, que é sempre aquilo que nos é dito, quer por parte, neste caso, e estava a dirigir ao Sr. Ministro da Administração Interna, por causa da questão do CEPNA, da GNR, mas também a mesma coisa nos veio dizer o ICNF, que não tem condições de fiscalização e, portanto, essa é a primeira questão que tem que nos congregar para aquilo que aconteceu na Torre Bela. Dito isto, nós também ouvimos, e muita coisa foi falada e discutida, e acima de tudo parece-me que muito ruído se tentou criar à volta desta situação. E tentou-se fazer uma coisa que ao PSD sempre repugnou, que foi confundi-la com aquilo que são os atos venatórios normais. E a casa todos concordamos, todos, agora estou a dirigir-me ao Sr. Ministro, quando digo este todos, porque daquilo que ouvi o Sr. Ministro falar sobre esta matéria, sempre a defendeu, como uma forma até de preservação, de manter a biodiversidade, dos territórios, principalmente os do interior, também terem uma economia circular, serem preservados, gerar atividade económica, mas sempre com o fito da sustentabilidade. Ora, essa não é a questão da Torre Bela, porque a Torre Bela tem aqui uma situação, e era aqui que eu acho que temos que nos centrar na questão da Torre Bela. A Torre Bela é uma questão muito à parte daquilo que é a nossa opinião sobre caça e daquilo que o Sr. Ministro aqui anunciou na fase inicial de reunião no dia 20 de janeiro com o setor da caça e propõe uma série de alterações, que aliás até muitas delas, como sabe, vêm sugeridas pelo próprio setor da caça. A questão aqui é outra. A questão é que houve necessidade, por causa de um parque fotovoltaico, de eliminar o efetivo de uma herdade que tem uma zona de caça turística associada, vedada. E também, Sr. Ministro, e depois gostava que nos comentasse isso, as espécies que estavam dentro daquela herdade morada, a segunda maior da Península Ibérica, uma das maiores da Europa, era necessário afastar aquele efetivo porque ele não podia misturar-se com aquilo que é as espécies selvagens e são já criados para os fins de caça. No entanto, é ou não verdade que uma das condições para a licença da central fotovoltaica era ou não a redução daquele efetivo? Porque nós aqui entramos num circuito fechado que é bom que seja explicado e que todos percebamos o que realmente se passou na Torre Bela. Havia ou não havia a necessidade para se instalar aquela central fotovoltaica de 775 hectares, se não estou em erro, de reduzir aquele efetivo? Portanto, era necessário matar aqueles animais, como sendo uma das condições. E, portanto, gostava de comentar se é sim ou não. Agora, aquela que foi a solução encontrada, a todos repugna profundamente. Devia ter sido de uma ou outra forma, a ser assim e nunca desta forma. Também outra coisa, Sr. Ministro, que não posso deixar de lhe perguntar. É ou não verdade que era necessário também proceder ao abate daqueles sobreiros todos, daqueles sobreiros, agora estamos a falar daqueles que o ICNF nos disse, quase 1 milhar de sobreiros, para se fazer a central fotovoltaica, bem como era ou não necessário proceder à deslocação de terras para que esta central fosse colocada. Mas, segundo os mapas que fomos vendo até da Google, como o Sr. Ministro provavelmente terá visto, mostram-nos que à data deste abate maciço e indiscriminado de animais, já tínhamos uma terraplanagem autêntica, porque aquilo que era a Torre Bela um ano antes já não existia na prática. Esta movimentação de terrenos, este abate das árvores, tudo aquilo que eram as condições para a instalação desta central fotovoltaica, já estavam na prática a ser implementadas naquela herdade. E tornava-se ou não insustentável a manutenção destes animais, porque nós não podemos separar, com todo o respeito, a questão da central fotovoltaica do que aconteceu na Torre Bela. Pode ter sido os piores métodos possíveis para o fazer, mas muitas vezes o que parece é que, em nome daquilo que é o ambiente e de novas formas de produção de energia, nós estamos a destruir, por outro lado, patrimónios importantíssimos.
E gostava de saber até que ponto é que, se nesta situação toda, foi tido em conta o peso relativo de ambas as realidades. A Torre Bela é, sem dúvida, uma herdade com ótimas condições e características para a prática agrícola, mas a verdade é sustentável, bem como para manter uma reserva de caça sustentável, mas a verdade é que a forma mais lucrativa que todos nos dizem naquela região, que já não é a primeira, como sabe, Sr. Ministro, vamos em várias centrais, é que aquele concelho corre o risco de se tornar uma central fotovoltaica gigante. E em nome do ambiente e da preservação da biodiversidade, do território, das espécies, esta é a única solução? Não se criou com isto condições, com uma das condições do ambiente, não se criou aqui uma condição impossível de manter a biodiversidade? Isto é importante que se diga. E já agora, Sr. Ministro, gostava que nos esclarecesse como é que está o ponto de situação da suspensão da licença da APA. Isso, entretanto, já está, porque a notícia que vamos tendo do impacto ambiental, as notícias que vamos tendo é que, entretanto, está a ser retomado. Gostava que nos esclarecesse, depois, Sr. Ministro, naturalmente, sobre esta questão. E depois, finalmente, de uma maneira muito telegráfica, ainda agora ouvimos o Sr. Ministro anunciar a transferência de uma série de competências para o ICNF. Porque a DGAV perde as competências dos animais de companhia em virtude de um incidente, quando por acaso a DGAV foi a única que atuou nesse incidente, não teve, depois foi a colaboração do autarca local, como o Sr. Ministro saberá, e temos um ICNF, quando foi ouvido aqui, diz não tem meios, não tem condições, não tem ferramentas. Sr. Ministro, é este ICNF que nem sequer tem condições para vigiar uma herdade da Torre Bela, que vai passar a ter uma série de competências que não está preparado, que historicamente não tem com ele e que inclusive todos os especialistas dizem que é um retrocesso civilizacional e, portanto, vai persistir neste erro. Nós sabemos que forças políticas como o PAN estão muito satisfeitos, mas, de facto, mais ninguém está satisfeito. E finalmente, Sr. Ministro, pode garantir-nos que não vai haver central fotovoltaica na Torre Bela e que com isso não teremos a justificação de tudo aquilo que aqui aconteceu e não devia ter acontecido? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Nicolau. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Sr. Ministro da Administração Interna, Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território. Nós estamos aqui hoje justamente face ao episódio lamentável, como todos já aqui tivemos hipótese de referir, e do repúdio que todos temos por aquele ato, inclusive as organizações do setor da caça. Um episódio que é de facto um ato de extermínio e não um ato de caça, que foi também referido pelo Sr. Presidente do ICNF aqui a esta comissão como tal. Claramente não houve respeito algum pelo aquilo que é a caça, pelo aquilo que é a ética da caça. Um episódio que mereceu, de facto, a indignação imediata e a ação imediata do ICNF e do CEPNA e de mais entidades. A caça está definida na lei da caça como a fórmula de exploração racional dos recursos cinegéticos, o que não foi, de facto, o que se passou na Torre Bela e, portanto, importa apurar responsabilidades pelo ato e pelo episódio e punir pelas infrações cometidas, porque estamos perante, de facto, ilegalidades cometidas. Não adianta fazer alterações legislativas se, no fundo, depois não as conseguirmos fazer cumprir todas aquelas que estão definidas. E, portanto, sob pena de se misturar o trigo com o joio e embarcarmos em generalizações e radicalismos contra o setor, importa de facto apurar responsabilidades sobre o ato em causa. E daquilo que já é público, do inquérito do ICNF e que está também na comunicação social, a entidade gestora daquela reserva, daquela zona de caça turística, tinha atribuídos 105 selos para 65 javalis e 40 veados, mas abateram-se 540 animais num ato praticado em 2 dias. E, portanto, perguntar ao Sr. Ministro da Administração Interna, já aqui foi referido, claro que a GNR, o CEPNA, é uma força de segurança na sua tutela e
integra o corpo de guardas florestais e que tem a competência da fiscalização no terreno do cumprimento da lei da caça e, portanto, que papel teve o CEPNA, de facto, neste incidente, na deslocação ao local e também na investigação em curso e que consequências poderemos antever deste incidente e da prática destes atos ilícitos. Por outro lado, se tem o CEPNA os meios necessários para cumprir a atribuição de fiscalização de um setor que tem mais de 235 mil caçadores e 5 mil zonas de caça no nosso país. E, portanto, fora os caçadores estrangeiros que se podem registrar, como foi o caso, e vir a atos de caça no nosso país. Por outro lado, perguntar ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. A Herdade da Torre Bela é uma zona de caça turística com um plano de ordenamento e gestão sinergética aprovado. E, portanto, a entidade proprietária tem claramente, ou ignorou claramente, aquele que é o seu dever de zelar pelo cumprimento do seu plano de ordenamento aprovado e para aquilo que é a lei da caça e os requisitos legais associados à caça de uma forma geral. E, portanto, que consequências podemos prever para esta entidade gestora, para a proprietária desta zona de caça turística, sabendo que, como já disse, foi um ato praticado em 2 dias, e na sua casa, na sua propriedade, e, portanto, julgo que é tempo suficiente para se dar por isso que se está a passar um ato ilegal e que se estão a abater mais que os 105 selos a que tinha direito. E, portanto, tempo suficiente para avisar as autoridades e para pôr o termo àquele ato que está a acontecer. E, portanto, por fim, para frisar, acho muito importante que se apure de facto as responsabilidades nas ilegalidades praticadas naquele episódio. Pelo papel importante que o CEPNA e que o CNF têm nesse apuramento de responsabilidades. E porquê? Porquê dessa importância? Para que não se misture, de facto, o trigo com o joio, que não se confunda a árvore com a floresta e que não se confunda o extermínio em massa com um ato de caça. E, como nós também já tivemos a oportunidade de aqui presenciar, os oportunistas do costume vêm colocar tudo no mesmo saco, vêm embaralhar tudo, porque é isso que de facto interessa. Desvalorizar o papel fundamental do setor da caça, na conservação da biodiversidade, na economia dos territórios de baixa densidade, no trabalho conjunto que tem com ONGAs e com o ICNF na preservação da biodiversidade, onde podemos dar o exemplo da preservação do lince ibérico ou do abutre preto. E quando houve necessidade de ouvirmos, como já aqui aconteceu por várias vezes, as organizações do setor da caça, essas entidades, esses oportunistas nunca estão presentes, porque o que interessa de facto é estar presente quando há sangue, para podermos baralhar tudo e para podermos impor a sua agenda. E, portanto, nós temos bem exemplo disso, porque justamente nesta comissão iremos discutir 2 projetos de lei que visam, pura e simplesmente, acabar com o setor da caça. O projeto de lei do Bloco de Esquerda, que visa acabar com a caça, e o projeto de lei do PAN, que visa justamente acabar com a caça. E este é, de facto, um momento importantíssimo, um momento oportuno para colocar estes projetos de lei. Porquê? Porque misturamos tudo, pomos tudo no mesmo saco, para que, no momento de sangue, se possa impor a sua agenda contra o setor da caça. E, portanto, Sr. Ministro do Ambiente, também perguntar que alterações legislativas ou regulamentares poderemos estar em face e em mãos e, de facto, como é que tem sido o relacionamento com as organizações do setor da caça, esse setor que consideramos fundamental e que, no fundo, estamos perante um setor que, ao contrário daquilo que muitos nos querem fazer ver, não é o inimigo, mas sim é o parceiro na conservação da natureza e naquilo que é o combate ao abandono do território. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhuma intervenção de nenhum grupo parlamentar e, assim, para concluir a primeira ronda, dou a palavra ao Sr. Ministro do... 15 minutos. Tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito as perguntas que foram feitas e começo por deixar absolutamente claro o seguinte: o que aconteceu na Torre Bela não é caça. Não é caça, é de facto um massacre de animais sem nome. Indo uma a uma.
começando pela deputada Inês Corte Real. Os selos foram vendidos por uma associação de caça, ainda de forma autorizada. Mas o que eu estou a dizer não é novidade nenhuma. O que eu estou a dizer foi notícia logo passado 1 ou 2 dias. Seja como for, foi suspensa essa venda, coisa que disse no meu discurso, mas que também, assim que foi concluído o inquérito por parte do ICNF, indo para além daquilo que eram até as competências diretas e o que se esperava que resultasse esse mesmo inquérito, ficou decidido que não haveria mais venda de selos por ninguém que não fosse o ICNF e os selos que já estavam fora do ICNF para ser vendidos retornaram à Casa-Mãe. Bom, sobre o Conselho Nacional da Caça não existir, posso garantir, não sendo eu jurista, que há um princípio básico do positivismo. É que um Conselho que não existe não pode reunir e este reuniu, sinal de que existe. E, portanto, existe mesmo. Quando a senhora deputada Inês Corte Real imagina que o Conselho Nacional da Caça só tem representação de caçadores, não tem a mais pálida ideia de quem é que está representado no Conselho Nacional da Caça. Estão representadas as organizações ambientalistas. Aliás, na reunião que fizemos, e que se fez mesmo, portanto o Conselho existe, ficou combinado que, até por proposta das associações de caçadores, que deveria ser reforçada a presença das associações ambientalistas, das ONGs, como também, de facto, num Conselho que não existe, não estão presentes, como sugeriu a senhora deputada Maria Manuel Rola, as universidades vão passar a ter 3 representantes, universidades e politécnicos vão passar a ter 3 representantes neste mesmo Conselho. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, não sendo questão do meu Ministério, mas explicando também, a saída para o estrangeiro há de facto uma regra comunitária que diz que a entidade que tem que fazer a fiscalização última da carne antes de estar no mercado é do país de destino. Esta é uma regra das regras comunitárias. Mas, Sra. Deputada, não acredito ser eu a dar-lhe a novidade que esteve um veterinário. Aliás, o nome do veterinário até veio a público, estava lá um veterinário. Com toda a franqueza, a questão que me não preocupa aqui, neste caso concreto, é a questão da inspeção sanitária. O que me preocupa aqui é ter acontecido. O que aconteceu foi, de facto, uma barbárie, não tenho outro nome para lhe poder chamar. E isso, Sra. Deputada, continua a achar que não faz sentido a existência de cercões. Os cercões são uma espécie de produção pecuária alternativa que não fazem qualquer sentido. A opinião que tinha é a opinião que tenho. Sr. Deputado João Dias, do PCP, sim, a instalação de uma central fotovoltaica não contraria em absoluto o regime da RAN, mas obriga a uma aprovação particular para que isso possa vir a acontecer. Perguntou, salvo ver a Sra. Deputada Emília Sousa, quando é que há conclusões sobre a declaração de impacto ambiental. Já o disse no meu discurso, dia 6 de Abril, estamos muito perto, dia 6 de Abril, para a semana. Dia 6 de Abril haverá a via provisória, que depois é enviada ao promotor, portanto, no dia 6 de Abril, já o tinha dito no meu discurso, e como em qualquer ato administrativo, é sempre comunicado ao promotor com um período para que ele se possa vir a pronunciar. Concordo consigo, Sra. Deputada Emília Sousa, isto não é caça, aliás, já a citei. Vamos lá ver. Cerqueira, desculpe. Cerqueira, peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. Sra. Deputada Emília Cerqueira, não acertei no nome, acertei apenas na concordância. E também sou Sousa. Peço-lhe perdão. Sobre a relação com o parque fotovoltaico. Bom, Sra. Deputada, há aqui uma questão que é o seguinte, que é quem é que está envolvido nesta matança? Essa é uma questão do Ministério Público. E digo isto também a quem colocou a questão do proprietário da própria quinta, que, como já sabemos, não foi quem organizou. Essa é uma questão que tem que ver com o Ministério Público. Não é possível, de facto, a presença de um tão vasto número de animais naquela quinta com a central fotovoltaica. Isto é, não é possível alimentar aqueles animais, vamos lá ver, a central fotovoltaica não afeta nem metade da área da quinta, as 2 centrais fotovoltaicas, mas de facto não é possível e, portanto, esses animais teriam que ser, pelo menos parcialmente, retirados de lá. Era isso que estava a ser discutido em sede da avaliação de impacto ambiental. Numa proposta que foi agora reforçada por parte do promotor, a quando da suspensão, mas que era de facto frágil, era de esperar
que, num estudo de impacto ambiental, o promotor fosse mais além na propositura de soluções. Mas, em situação alguma, vi proposta aquilo que aconteceu, que é, repito, uma matança. Sobre o facto da Azambuja, ainda que um bocadinho à margem, mas percebo que engata uma pergunta na outra. Vamos lá ver. Ao contrário, por exemplo, o PSD sempre veio a público dizer o leilão que nós fizemos não foi um leilão de tarifas. O leilão que nós fizemos foi um leilão, por 2 vezes, aliás, de um recurso muito escasso que é o acesso à rede de transporte. E, objetivamente, andamos à procura, é mesmo assim que se diz, para ser mais rigoroso, a REN, que é quem gera essa rede de transporte, de quais são os locais em que é possível encontrar esse acesso à rede. E, no primeiro dos leilões, foram encontrados alguns desses locais na Azambuja. Não sei explicar a razão técnica. Não sei explicar a razão técnica de haver ali tantos pontos de ligação à rede. Tem a ver com haver disponibilidade de rede para que, de facto, se possam fazer essas ligações. E quem me dera encontrar muitos outros sítios com muitas outras ligações à rede, porque, de facto, estamos muito condicionados nos leilões que fazemos por essa mesma exigência de ligações. Como sabe também, é possível haver promoção das próprias centrais solares, aí construindo não só a ligação, que é sempre construída por cada um, mas o próprio reforço da rede, vá lá saber se quantos quilómetros para poder instalar essas centrais. Agora, o que nós leiloamos é de facto um ponto, que é a ligação à rede. A escolha do terreno é mesmo uma questão do promotor. O licenciamento do projeto é mesmo da responsabilidade do promotor. Mais, não havia sequer, nem podia haver a certeza de que seria na Azambuja que viriam a localizar-se estes projetos. Quais as alterações que estão previstas? O Sr. Deputado do Partido Socialista colocou a questão relativamente à lei da caça. Antes de mais, aquilo que eu vou dizer é obviamente a título precário. Só-lhe a dizer qual é a orientação que seguimos e queremos muito ver os pareceres que vamos receber, dos quais, já agora, dizer, a propósito de quem participou, 68% vêm de movimentos associativos, quer dizer, organizações do setor da caça, é verdade, mas também ONGs e outras associações, e 32% até vêm de cidadãos individuais, estamos a vê-las todas com todo o cuidado. Em primeiro lugar, e sobretudo, a forma de garantir aquilo que já muitos de nós dissemos nesta sala, que é a relação entre a caça e a conservação da natureza. Nós, em bom rigor, só conseguimos sabê-lo se tivermos censos populacionais periódicos que possamos ir atualizando e que nos permitam saber quantos são os animais que estão para além daquilo que é o quantitativo mínimo para que a espécie se possa reproduzir e viver feliz no seu território natural. Em segundo lugar, a necessidade da comunicação prévia das montarias. Sim, essa comunicação prévia é essencial, independentemente de quem fiscaliza, não vou discutir isso, para que o Estado possa fazer essa fiscalização. Em terceiro lugar, retirar daqui coisas a que eu vou chamar anacronismos, mas se calhar até estou a ser muito simpático. A possibilidade de caçar ao pau é uma coisa que não faz sentido algum, embora eu não conheça ninguém que caça com o pau neste país. E, sobretudo, com isto concluo, mais indicações poderia dar, mas quero passar a palavra ao meu colega Eduardo Cabrita, a informatização de todo o sistema processual. É fundamental deixarmos de andar a ver selos com canhotos que só contamos quando nos devolvem o canhoto para depois saber se fez bem ou se fez mal. Atenção, isto acontece há décadas, acontece desde sempre e, portanto, há aqui claramente um setor que ficou para trás do ponto de vista da sua atualidade. O facto das coisas irem aparentemente correndo menos bem, se calhar levou a uma certa falta de ação. Não pode ser mais, já percebemos que não pode ser mais. Quero mesmo acreditar que não se vão repetir fenómenos destes, porque a sociedade revoltou-se contra isto, mas temos que ir mais além do que a convicção do Ministro, como é óbvio, e por isso é essencial a informatização de todo este processo. Muito obrigado às perguntas que fizeram, e com a autorização do Sr. Presidente, passo a palavra ao meu colega Eduardo Cabrita. Obrigado, Sr. Ministro. Tem então agora a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados que usaram da palavra nesta ronda. E muito sinteticamente, quanto às questões especificamente destinadas à área da segurança interna, permitam-me aqui que irei tão longe quanto possível no quadro de uma matéria em que passou a existir um inquérito de crime cuja competência de investigação foi delegada na Guarda Nacional Republicana. A Guarda, não há aqui nenhuma obrigação neste regime de estrutura
não foi uma falta, face ao regulamento de lei de bases, de lei de bases gerais da caça. Esta é uma das 4 tipos de zonas de caça existentes no país. Existem 4 tipos de zonas de caça nacionais, zonas de caça municipais, zonas de caça associativas e zonas de caça turísticas. Esta quinta, esta propriedade de grande dimensão, dizem-me que a maior propriedade demorada em Portugal e uma das maiores da Europa, mas a maior em Portugal, isso julgo que indiscutivelmente, integra parte dessa propriedade uma zona de caça turística. Não existia aqui nenhuma obrigação de uma fiscalização prévia à realização de uma montaria. E, portanto, não foi feito porque tal não era, aliás, aqui obrigado. Agora, no quadro da investigação decorrida, não está, enfim, não são tão poucos quanto aqui foi referido, o núcleo do CEPNA de Santarém integra hoje 5 elementos, 4 do CEPNA, o Grupo de Proteção de Santarém, de Alenquer, 4 elementos do CEPNA e um da Guarda Florestal, mas numa intervenção deste tipo, não só há uma flexibilidade em torno de que utiliza os meios da Guarda Nacional Republicana, como há uma intervenção que levou a que a operação que foi feita no terreno foi dirigida, comandada por um oficial, pelo coordenador do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais do Comando Territorial de Lisboa, e foi esse oficial que dirigiu o apuramento de factos no local. Igualmente, confirmo que foram identificados quer o responsável pela organização da caçada, quer o veterinário responsável pelo seu acompanhamento. Foram identificados, foram ouvidos e, portanto, nada mais aqui nesta fase devo dizer aqui sobre a matéria. Aguardaremos agora os procedimentos de investigação em curso. E, portanto, Sra. Deputada Emília Cerqueira, há aqui uma intervenção em função do quadro legal aplicável que prevê basicamente 4 tipos de fiscalização no quadro da atividade do CEPNA relativamente à caça. Situações em que há lugar a uma fiscalização antes do ato venatório, pode ser uma fiscalização de matilhas, de vacinação de cães, de entidades gestoras, de promotores de montarias ou de batidas, e isso aplica-se, por exemplo, se fosse uma zona de caça associativa que se pretendesse realizar uma operação, não é um morticínio deste tipo, mas uma operação legítima de caça, durante o próprio ato venatório, durante o deslocamento para o ato venatório, designadamente, verificando as condições na estrada, as condições de transporte, quer de animais, quer de armas, ou após o ato venatório, verificando o cumprimento por parte das entidades administrativas do cumprimento das regras aplicáveis. Quanto às questões de desenvolvimento de carreira, é assim, nós estamos aqui, nesta matéria, estamos aqui com o à vontade de quem repousa o funcionamento da Guarda Florestal e iremos utilizar exatamente esta autorização de recrutamento, ela está utilizada neste momento, com estes elementos que estão em formação neste momento, mas não ficaremos por aqui. Aliás, o PCP deu um contributo útil para isso, com a proposta que fez na fase de debate da especialidade do Orçamento para 2021, que nos permite utilizar em 2021 o quadro de recrutamento não utilizado, do Plano Plurianual de Admissões, não utilizado em 2020. E, portanto, isso permite-nos ir, já autorizei até este momento, fala-se em 2.500 militares e polícias a recrutar em 2021,
Só entre 1.400 para a GNR e 1.200 para a PSP, eu já utilizei essa cota de 2021 nas autorizações de novos recrutamentos, e exatamente porque essa norma introduzida na fase de especialidade nos permite, no fundo, utilizar aquilo que a pandemia não nos permitiu, que foi fazer formações de centenas de efetivos no final de 2020. E também quanto à Guarda Florestal, aquilo que está previsto é 45 novos elementos por ano, utilizando este elemento até chegarmos a esse, isto é, concluído este curso, iniciaremos de imediato um outro, até chegarmos a esse referencial de 500 efetivos, 500 elementos por ano. Uma última nota que colocou da sua... e, portanto, enfim, é verdade, usa-se homens, que é um elemento essencial, usa-se novas tecnologias, designadamente tablets, que foram atribuídos aos elementos da Guarda e que permite aqui uma notificação imediata por via digital das infrações constatadas às entidades responsáveis, que se usa nisto, como na fiscalização também de infrações florestais, que imediatamente se comunicam às câmaras municipais, às juntas de freguesia e ao proprietário em incumprimento. Viaturas, e portanto o que há aqui, a Lei de Programação de Investimentos em Equipamentos e Infraestruturas das Forças de Segurança, permitiu, numa compra centralizada, que nunca tinha acontecido, que fosse um estabelecimento, um programa que permitirá, até ao final deste ano, atribuir cerca de 1.200 viaturas à Guarda Nacional Republicana, que fará aqui a sua gestão também entre o CEPNA e outras áreas da Guarda Nacional Republicana. Finalmente, quanto à questão das promoções, sim, exatamente este diria, renascimento da Guarda Florestal determinou que tivessem sido já apresentadas as propostas de promoções que espero sejam brevemente concretizadas, de cerca de 7 dezenas de efetivos da Guarda Florestal que estavam já em condições de promoção. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância. Muito obrigado, Sr. Ministro. Fica assim concluída esta primeira ronda de audição nos termos do requerimento apresentado. Temos 5 inscrições para uma segunda ronda com inscrições individuais de deputados. Vou então dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, é por ordem de inscrição, na segunda ronda. Inês Sousa Real, do PAN, que tem a palavra 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente aos esclarecimentos que já tivemos a oportunidade de ouvir, eu gostaria de começar por questionar, Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, qual a base legal que sustenta as afirmações que aqui fez para a audição do Conselho Nacional da Caça. É porque eu recordo que o artigo 43, 43º da Lei de Bases da Caça foi efetivamente revogado. Portanto, gostaria, se o Sr. Ministro tiver a bondade de nos elucidar quanto àquele que possa ser o atual diploma que sustenta este Conselho, muito ficaríamos agradecidos e esclarecidos e certamente a bem daquela que é a transparência do processo de audição, igualmente, a não ser que o Sr. Ministro, naquele que é o seu pacote de alterações à Lei da Caça, pretenda resgatar e dar aqui um passo atrás naquilo que foi a evolução nesta matéria. Até porque, Sr. Ministro, eu não posso deixar de comentar, o Sr. Ministro talvez não tenha a consciência que tem, sem dúvida absolutamente nenhuma, uma das tutelas mais importantes das próximas décadas, não apenas a da preservação do meio ambiente, do combate às alterações climáticas, mas da preservação da biodiversidade, que está em claro declínio, e quando tivermos um mundo mais silencioso, que tiro a tiro vai sendo completamente abatido, o Sr. Ministro terá uma responsabilidade de travar, pelo menos no nosso país, esta mesma realidade. Ainda relativamente àquilo que é o conceito da caça e aquilo que é o cumprimento da legislação. O Sr. Ministro está disponível para, por exemplo, dar cumprimento àquilo que é a letra da lei, ou seja, limitar-se a permitir que seja apenas feita a exploração, a dita exploração racional dos recursos cinegéticos, fazendo cumprir a lei, limitando aquilo que possa ser, por exemplo, atividades desportivas, turísticas, que claramente estão em contraciclo com a legislação. Está ou não disponível para isso? Mais, a dita transição para a economia
economia verde, já aqui vimos que não pode ser feita, muito nos espantaria, através da perda de biodiversidade ou criando ou instalando painéis fotovoltaicos naquilo que são zonas verdes, de manchas verdes que estão cada vez em maior declínio e, portanto, esta opção de verde tem muito pouco. Gostaríamos de perceber qual o estado em concreto, que não foi detalhado, daquilo que é a avaliação de impacto ambiental relativamente a esta possibilidade. E para concluir, Sr. Ministro, neste caso, Ministro da Administração Interna, era importante que nos esclarecesse aqui se a GNR teve ou não conhecimento no próprio dia do que estava a ocorrer na Torre Bela e se foi ou não ao local que ficou de fora dos esclarecimentos, bem assim como os selos vermelhos, como é que lá foram parar, que ainda não ficámos cabalmente esclarecidos. Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Administração Interna, quero questionar relativamente ainda ao CEP, na GNR, porque perante factos e acontecimentos como estes que aconteceram, com dimensão, neste caso teve a ver com proteção animal, mas muitas situações também acontecem até com perdas de vidas humanas, estou a falar das situações dos incêndios, como é o caso de 2017, nessa altura valorizamos muito aquilo que é o papel da Guarda Florestal. E é por isso que nós não nos esquecemos daquilo que foi o passado dos governos PS, PSD e CDS, que não só destruíram este importante corpo, como foi a Guarda Florestal, como também foram contribuindo para a sua redução de efetivos, limitando o seu funcionamento, e que tudo isto contribui para os graves problemas dos incêndios, como temos também conhecimento. E é nesse sentido, Sr. Ministro, que eu lhe volto a questionar, porque o Sr. Ministro referiu aqui que será desbloqueada, no fundo, permita-me que utilize este termo, desbloquear as promoções, contudo falou em 70, a informação que eu tenho até por parte do sindicato que representa estes profissionais é de que, à exceção dos recém-formados, todos eles têm condições de promoção, maior ou menor, mas desde 2013. Portanto, não serão, estas 7 dezenas serão bem mais do que isto. Depois, a questão dos 500, Sr. Ministro, esta faz lembrar, o referencial dos 500 faz lembrar aquele velho ditado que tinha na montra da loja, fiado há na loja, mas só amanhã. Estava sempre atualizado, fiado há, mas só amanhã. 500, mas quando? Se o referencial é atingir 500, temporalmente, quando é importante que se defina se é em 2023, tal qual como o PCP colocou em 2018 no Orçamento do Estado, e isso é importante que também se considere aquele aspecto que é se formem profissionais que respondam não só às carências que já existem, como também às perdas que se vai tendo, quer pela passagem à reforma, quer muitos deles que transitam para outras funções dentro da GNR. E depois, para concluir, a questão dos suplementos. Eu não posso deixar de questionar esta questão dos suplementos, porque não podemos ter dentro da GNR um corpo que tem funções, Sr. Ministro, que são estas, que o Sr. Ministro já aqui falou. Policiamento em termos florestais, caça, pesca, investigação criminal no caso dos incêndios florestais e que não tenham direito a suplementos, tal qual como os outros elementos militares da GNR. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora então a palavra a Sra. Deputada Maria Manuela Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez agradecer aos Srs. Ministros. Sr. Ministro, uma das questões que ficou por esclarecer é relativamente aos selos e à emissão dos guias de transporte. São responsabilidades do ICNF, serão acometidas ao ICNF e apenas ao ICNF com estas alterações à legislação. Outra questão que tem a ver com as espécies cinegéticas e o levantamento que será feito. O Sr. Ministro fala nas espécies de grande porte. Estamos a falar de 5 das 41 espécies cinegéticas. Existem várias que não sabemos o estado ou que estão em extinção ou em perigo.
e um daqueles projetos de lei que o seu camarada aqui referia, que são problemáticos e querem acabar com a caça, levanta precisamente a necessidade da conservação de espécies que estão em vias de extinção, e foi chumbado aqui neste Parlamento, tal como foi chumbado, por exemplo, uma das questões que está a ser levantada agora e já nas anteriores legislaturas, que tem a ver com a caça à paulada. Também já levantamos questões relativamente às matilhas, levantamos agora questões relativamente às aves selvagens e aos utensílios que são utilizados para as caçar. E temos também a questão da produção de animais para serem caçados em tiro ao alvo. Tudo estas são questões que, como o Sr. Ministro levantava aqui, não foram sendo atualizadas ao longo do tempo e se calhar já o poderíamos ter vindo a fazer se tivéssemos vindo a aprovar na Assembleia da República estas medidas, mas entretanto chegamos a esta situação de extrema necessidade e é verdade que temos que fazer as alterações que foram aqui referidas e, Sr. Ministro, muitas mais. E nesse sentido, parece-me importante haver aqui também um compromisso para acabar com os cercões, que, como dizia, é uma produção e introdução de animais para serem abatidos como num espaço pecuário e, pior, utilizando ou fazendo a utilização de importação de animais, introdução de animais na biodiversidade e também a falta de fiscalização que existe também nos guias de transporte, mais uma vez, porque não é só a parte final que levanta questões, é também a parte inicial, e a parte inicial foi no cercão da Torre Bela. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Olha, eu não tenho a felicidade de ser caçador, nunca fui, mas conheço muitos, mas infelizmente não conheço nenhum caçador à paulada. Não conheço o quê, julgo que não, se a Sra. Deputada conhecer, fazemos o favor de ouvir, por favor, peço uma audição para ouvirmos os caçadores à paulada, porque eu gostava de conhecer um caçador que caça à paulada. Mas, como já reparámos, o objetivo desta audição não é, no fundo, apurar responsabilidades do ato do extermínio que aconteceu na Torre Bela. Pelos vistos, o que é importante aqui é tentar aproveitar o episódio para podermos acabar com a caça. E acabamos com a caça por vários projetos de lei, por vários modos, misturando as coisas todas, falando em caçadores à paulada, que eu não sei o que é, mas no fundo o que nos importa é felicitar aqui também o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática de facto pelo investimento que aqui referiu, o investimento no setor da caça, na modernização do setor da caça, no sentido também de cumprir os seus objetivos de facto de uma gestão sustentável dos recursos sinergéticos, mas também felicitar o Sr. Ministro da Administração Interna por aquilo que nos veio dizendo nesta audição, do reforço que tem sido feito nos últimos anos enquanto à Guarda Florestal, ao importante investimento que tem sido feito, e isso de facto pode muito bem vir a notar-se num aumento de fiscalização, num reforço de meios para acompanhar o setor, que bem precisa de acompanhamento. Mas, de facto, falar-vos também, perguntar ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática se nos pode dar alguns exemplos, ou se tem conhecimento de vários exemplos de contributos e parcerias, protocolos de organizações do setor da caça com o ICNF, de norte a sul do país, em vários projetos no terreno de conservação da natureza, de uma gestão sustentável e muito, de facto, muito próxima com o ICNF e com as organizações do setor da caça, no sentido de preservarmos as espécies no geral de conservação da natureza. E podemos dar um exemplo muito concreto. O lince ibérico, e é importante não esquecer que foi em parceria com as organizações do setor e julgo não estar errado, foi num cercão que se reintroduziu o lince ibérico em Portugal. E, portanto, quando falamos da caça, eu que não sou caçador, gosto muito de falarmos das coisas da maneira séria e não aproveitarmos um episódio muito triste para colocarmos tudo no mesmo bolo. Para concluir, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada, Sr. Presidente. Renovo os meus cumprimentos aos Srs. Ministros e Srs. Secretários de Estado. De facto, esta audição
houve aqui uma tentativa de alguns partidos de a desviar daquele que era o motivo e transformá-la num ataque à atividade cinegética e à caça. E o PSD não pode ficar fora desta tentativa que aqui se fez por uma certa parte deste Parlamento e, portanto, Sr. Ministro, até porque reuniu com o setor da caça e tem reunido com o setor da caça e gostava que comentasse 2 ou 3 aspectos. Primeiro, esta caça de que aqui se fala é uma caça que é das novelas, que não é do mundo real. É assim ou não é, Sr. Ministro? Segundo, cada vez mais o setor da caça já não é aquele caçador quase livre, da chamada caça livre, que não tinha qualquer noção de sustentabilidade e até de preservação de espécies. Sendo que hoje a caça, quer pela criação e até pela colocação de espécies selvagens, acaba ou não por ser muitas das vezes um grande elemento que faz com que as espécies continuem a existir no território, porque infelizmente as espécies puramente selvagens de crescimento espontâneo, digamos assim, até fruto muito das doenças que vieram a conhecer no nosso país, desde o coelho, como sabe, até à peste suína no javali, e portanto grande parte destas espécies só existem pela mão humana e destes caçadores que são aqueles que mais preservam o ambiente e a biodiversidade. Já que se falou da questão do lince, e a verdade é que não existiria lince, de que tanto gostamos de falar da sua preservação, não foram os caçadores o alimentarem com as espécies que lá colocam e também o preservarem. Portanto, temos de abandonar esta imagem do caçador selvagem que anda à paulada e que quer maltratar todos os animais. Isso é uma visão, ou não, eu gostava depois de comentar, Sr. Ministro, de quem vê isto através de qualquer vídeo do YouTube ou que Google, o que é a realidade da caça, e gostava de saber se essa é a nossa caça em Portugal. E depois, finalmente, voltando aqui um bocadinho à Torre Bela, para recentrar a questão dos sobreiros e dos selos. Os selos já foi muito falado, senhores ministros, agora qual dos senhores ministros responderá. A questão dos selos vermelhos para correção de densidades. Gostava de saber, ponto de situação, porque de facto isso preocupa-nos, porque são uns selos muito específicos e, como sabe, tidos pelo ICNF. E depois também a questão dos sobreiros. 720 sobreiros que foi autorizada o seu abate pelo ICNF, que nos disse que se tratava de sobreiros secos, e tendo em conta uma realidade de montado, são 2 perguntas. Primeiro, houve compensação de plantação destes sobreiros noutra zona? E depois também, porque não posso deixar de lhe perguntar, estes sobreiros eram todos na zona onde era preciso instalar a central fotovoltaica ou eram espalhados pelos 2.000 hectares daquela herdade? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. São assim concluídas as 5 intervenções nesta segunda ronda. E eu, antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, que vai ter a palavra por 10 minutos, que se pretende dividir com o Sr. Ministro da Administração Interna, dizer o seguinte: por vezes falamos muito aqui, foi hoje muito usada aqui a terminologia paulada. Na caça não existe o termo paulada. O que está previsto na lei é a caça com pau. Eu recordo uma intervenção em plenário que fazia a analogia, e por acaso do Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, que dizia que parece a mesma coisa, mas não é. Lá por um homem usar chapéu não dá uma chapelada, tal e qual como está prevista a caça com pau, não quer dizer que anda paulada. E é à parte curioso, mas que reflete a exigência que devemos ter na terminologia, independentemente da linguagem utilizada por cada grupo parlamentar. Naturalmente está dentro da sua liberdade de expressão e faz todo o sentido que assim seja, mas havia este esclarecimento prévio. O que está previsto na legislação é caça com pau. Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Respondendo às perguntas de forma agregada e, num certo sentido, respondendo à Sra. Deputada Emília Cerqueira e ao Sr. Deputado João Nicolau neste sentido. Sim, o facto de haver caça faz com que sejam introduzidas espécies cinegéticas locais e isso é da maior importância. E sim, Sr. Deputado João Nicolau, só há lince em Portugal porque há zonas de caça. O Bloco de Esquerda teria aquela perspectiva de que ia um funcionário público alimentar cada lince e se atrasasse meia hora chamava cá imediatamente o Ministro. Mas não vale a pena fazer isso. De facto, há mesmo uma introdução das presas do lince que são introduzidas na natureza, ou algumas serão caçadas, outras são também caçadas por um predador natural e que não usa arma nenhuma e que se chama lince.
A autorização dos sobreiros, são sobreiros, ao Sr. Deputado esteve cá, o Presidente do ICNF, e certamente foi colocada essa questão por Vossa Excelência. A informação que eu tenho é que os sobreiros eram sobreiros que já não tinham vida ou que estavam secos e por isso foi autorizado o abate desses 700 sobreiros. Não tenho mais informação do que essa, mas certamente colocou essa questão ao Sr. Presidente do ICNF. Sr. Deputada Inês Corte Real, eu não consigo, eu já vou dizer qual é a base legal através do qual existe o Conselho Nacional da Caça. Está previsto nos artigos 15 e 38 da Lei de Bases da Caça, que é a Lei de Bases 173 de 99. Aquilo que de facto foi anulado foi a sua regulamentação, mas, ó Sra. Deputada, que existe o Conselho Nacional da Caça não há dúvida, reuniu. Que ele é mais do que legal, faltando um decreto regulamentar, é verdade que falta, mas não consigo mesmo entender qual é o incómodo de Vossa Excelência em discutir a caça no Conselho Nacional da Caça. É exatamente como discutir a floresta no Conselho Nacional da Floresta, discutir o ambiente e o desenvolvimento sustentável no Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, discutir a água no Conselho Nacional da Água, porque no Conselho Nacional da Água não há só aguadeiros. No Conselho Nacional da Água estão representados todos quanto com visões completamente diferentes daquilo que é o setor, e o mesmo existe no Conselho Nacional da Caça. Sobre o que vai acontecer, já dei a resposta, Sra. Deputada. A via é no dia 6 e ela será tornada pública, e concordo inteiramente com Vossa Excelência, Sra. Deputada Inês Corte Real, e também indo ao encontro daquilo que foi dito pela Sra. Deputada Maria Manuel Rola, que os censos vão mesmo dar uma muito boa indicação para aquilo que quer dizer a sustentabilidade a partir do número de espécies que temos, e a Sra. Deputada Maria Manuel Rola tem razão, eu fui incompleto, se destaquei as espécies de maior tamanho, como sejam os cervídeos, foi porque fui chamado a falar no contexto desta mesma comissão para um assunto específico que é o da Torre Bela, mas os censos serão alargados a todos quantas forem as espécies, que obviamente se vai sabendo que o quantitativo é em número preocupante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então agora a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Tem a palavra, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Serei muito breve, poucas questões novas foram aqui colocadas na área da segurança interna. Confirmo, disse na intervenção inicial, que foram encontrados, quer na posse do veterinário, quer na posse do organizador desta montaria, selos muito para além daquilo que o plano de ordenamento e exploração cinegética permitiria relativamente a esta exploração. Estando a decorrer processo de inquérito, entendo que não devo aqui entrar em detalhes sobre nem números específicos, nem cores de selos, não é? Segunda, mas essa matéria de investigação, nestes termos gerais, está devidamente sinalizada e em apuramento. Segundo, Sr. Deputado João Dias, uma correção aqui a um lapso, eu falei em 70, não, conferi, entretanto, são 94 propostas de promoção, que são aquelas que estão pendentes e são aquelas que têm condições da sua concretização pela informação que tenho facultada. Relativamente aos meios à disposição da área ambiental da Guarda Nacional Republicana, dispunha no final de 2020 de 247 viaturas todo o terreno e de 196 motos, e a Lei de Programação de Investimentos permitiu que no último ano fossem destas, não são todas viaturas, falou de viaturas com 1 milhão de quilómetros. Não vou desmenti-la, dizer que não haja nenhuma, mas estou-lhe a dizer é que o que eu lhe estou a dizer, não tenho, eu só sou responsável pela melhoria das condições. Herdo toda a história de que, naturalmente, o ativo-passivo e as questões, mas sou responsável aqui pela atribuição, nos termos da Lei de Programação, de 47 novas viaturas e 12 novas motos, especificamente para a área de fiscalização ambiental. Finalmente, quanto
Quanto à alegoria do comércio local, que não me parece muito justa para um setor que enfrenta as dificuldades que hoje temos. Mas, Sr. Deputado, eu aqui, e Srs. Deputados, eu acho que devo assumir julgo que a referência não é inteiramente correta sobre os anos em que a Guarda Florestal esteve, de facto, com um quadro a extinguir quando vagar. Isso correspondia a um outro quadro político, mas não é isso que aqui hoje interessa. A responsabilidade que assumo é por ter, em 2018, assumido a responsabilidade de relançamento da Guarda Florestal, e acho que, para esse objetivo, que está no plano de admissões até 2023, como o Sr. Deputado disse, e bem, eu acho que conceda-me o mérito de já ter feito a maior parte desse caminho, e ainda só estamos em 2021, em março de 2021, isto é, de um momento mais baixo que eu aqui apontei, de 280 efetivos, neste momento já temos 404. Bom, eu espero até 2023 que o Governo consiga fazer esse caminho. Eu não sou dado nesta matéria, como sabe, não sou dado a promessas, sou mais a vir aqui trazer resultados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados. Muito obrigado, Srs. Ministros. Fica assim concluída este ponto 1 da nossa ordem de trabalhos. Iremos ter um intervalo de 10 minutos para depois darmos início ao ponto 2, que é a audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Um intervalo de 10 minutos.